Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Flamengo, tudo que a mídia está falando aí, né, do Flamengo que hoje pode se consagrar novamente campeão, dessa vez campeão brasileiro, já emendar ali uma segunda festa no meio da semana. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando, a repercussão, a preparação do Flamengo, a expectativa e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Flamengo hoje pode garantir o título brasileiro se vencer o Ceará amanhã, na verdade, que hoje é terça ainda. O Flamengo vem vitaminado pela conquista da Libertadores, vai ter esse reencontro com o torcedor no Maracanã e pretende não desperdiçar essa chance preciosa. Depois de conquistar a América pela quarta vez e ser recepcionado com uma baita festa no Rio de Janeiro, o Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu de olho no Brasileirão. Amanhã, o rubro-negro pode levantar o seu segundo título em apenas 4 dias. Uma vitória simples diante do Ceará garante o caneco da competição nacional. Caso não vença o seu confronto, o time carioca será campeão se o Palmeiras não vencer o Atlético Mineiro em Minas Gerais. Por conta do desgaste do duelo do último sábado e da comemoração no Rio de Janeiro, a tendência é que o técnico Felipe Luiz preserve alguns de seus principais jogadores. O treinamento da tarde desta terça-feira lá no Ninho do Urubu vai definir a equipe titular que atua amanhã diante do Ceará. Nomes como o Jorginho e Arrascaeta, por exemplo, devem começar no banco de reservas. Afinal de contas, além do desgaste pelo jogo do último sábado, os dois eram dos mais animados no trio elétrico da comemoração. Quem não esteve junto dos jogadores neste momento foi o presidente Luiz Eduardo Batista, o Bata. Apesar disso, o mandatário rubro-negro, ainda em Lima, mandou um recado para os rivais. Não fica... Não, guarda para quarta-feira para ficar uma vez só. Vale destacar que a temporada rubro-negra não acaba com o fim do Brasileirão. O time carioca ainda disputa o Intercontinental e, com o novo formato, serão 3 jogos até o tão sonhado título. No próximo dia 10, o Fla encara o Cruz Azul do México. Se vencer, terá pela frente o Pirâmides do Egito. Caso avance, o adversário em uma eventual final será o todo-poderoso Paris Saint-Germain. O Flamengo me proporciona isso, proporciona não só para mim, senão para os jogadores, essa possibilidade. Então eu sou muito grato ao Flamengo. O Flamengo não tem que ser grato a mim. O treinador que senta nessa cadeira aqui tem que ser muito grato ao Flamengo, porque o Flamengo hoje proporciona uma possibilidade ao treinador de lutar por títulos. E isso independente, né, pela qualidade, pelo investimento, pela organização que existe nesse clube. Hoje a gente pôde disputar uma final de Libertadores. E me sinto um privilegiado. Claro que tem que se sentir privilegiado. 1 ano e 2 meses de carreira é o tempo de trabalho no profissional do Felipe Luiz. E tudo que ele já conquistou, não apenas em termos de títulos, mas de respeito como técnico. Uma carreira muito bonita como jogador, com passagens memoráveis e agora como técnico, indiscutivelmente um começo avassalador dele. Edu, e ele pode inclusive acrescentar mais um título hoje não, amanhã, não é para o Flamengo, diante do Ceará, e é uma expectativa enorme da torcida e do próprio Felipe Luiz. E tem tudo para acontecer, Renata. O Flamengo com certeza é favorito para esse jogo, vem empolgado diante de um título da Libertadores, jogando dentro do Maracanã, casa cheia, para comemorar o título recém-conquistado e podendo conquistar outro novamente. Então isso provavelmente pode acontecer e vai acontecer, porque o Flamengo é mais time do que isso. Agora, o Felipe Luiz é um treinador que vem evoluindo, acho que um potencial muito grande daqui em um futuro para a seleção brasileira. Então, parabéns o que ele vem fazendo, porque não é fácil você gerir um grupo da qualidade qual é a do Flamengo, com jogadores, né, de poder ser titular qualquer equipe, né? O Flamengo tem um elenco que qualquer jogador que estiver daí pode encaixar em outra equipe. Então eu vejo assim, parabéns pelo trabalho e o Flamengo tem tudo para conquistar outro título. Cicinho, time igual ao da final da Libertadores ou você imagina que amanhã ele vai promover mudanças? Olha, o Flamengo tem peças para promover mudanças, mas assim, se tratando de um jogo que pode trazer o título, eu acho que os caras vão querer jogar. Pelo menos na nossa época, nós não queríamos ficar fora.
E creio que o Felipe deve usar todo mundo, porque precisa ganhar para aí dar folga para todo mundo no último jogo e comemora. A torcida quer ver o time que foi campeão da Libertadores dentro de campo, né? É claro que vai ter aquela avaliação, desgaste físico, teve todo o período de comemoração que ainda não se encerrou. Ronaldão, como é que você imagina esse Flamengo e também o Ceará, que é um time que sabe que vai enfrentar o virtual campeão brasileiro? É verdade, menina Renata, você falou que vai ter que avaliar o estado físico. Estado físico e etílico também. Porque depois de ganhar um torneio como esse, Cicinho, agora é avaliar num todo, é fazer o quê? Calma, bebida, Renata. A festa está armada no Maracanã. Uma pena que é o Ceará está precisando de vitória, o Ceará está precisando dar uma arrancada também. Mas é uma pena, vai fazer o quê? Porque agora vai ser a festa do campeão do ano. O time que foi bem estudado, o time que foi bem organizado. O Felipe, ele teve um grande problema esse ano aqui. Foi o único cara que teve um problema esse ano, cobrando o jogador que ele queria um pouco mais. Ele não destravou o time dele. Então ele fez um time forte, com jogadores fortes, chegaram forte em todas as competições, conseguiu depois, no finalzinho, reverter uma situação que parecia irreversível no Campeonato Brasileiro, foi pra cima, fez o resultado. Então, é um time que merece todos os aplausos. Fazer o quê? Tem dinheiro, bem organizado, tem que comemorar e o torcedor tem que estar feliz. E na quinta-feira, que o Cicinho falou, folga pra todo mundo. Porque tem o quê? Tem o Mundial. Coisa que tem gente que não sabe o que é ainda. E quanto mais cedo o Flamengo resolver a sua situação, quanto mais ele puder garantir o título brasileiro, melhor para efetivamente se jogar na preparação para esse torneio que já começa logo ali. Exatamente. Então tem toda essa preparação. Depois, o ano que vem, o calendário é absurdo. Quanto mais você puder poupar seus jogadores, é melhor. Porque daí a última rodada poderia só com o time reserva para Mirassol, lá no Maião, não é? Com juniores. Ou também. Já tá garantido mesmo. Quem também falou aí a respeito do Mengão foi o pessoal aí do Sport Center da ESPN. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram, que tá bem interessante aí o ponto de vista deles, né, a respeito de tudo isso que está acontecendo no time do Mengão. Vamos ver aí que tá bem interessante. O Flamengo faz essas contas então para, por que não, em breve se tornar o maior campeão da Libertadores. Restam 3 conquistas para igualar o Independiente, mas claro, também faz as contas para o título brasileiro, esse sem dúvida mais próximo. Cícero. É verdade, Bruno. Pode ser o 4º título do Flamengo na temporada. Já ganhou aí a Supercopa do Brasil diante do Botafogo, Campeonato Carioca diante do Fluminense, Libertadores da América diante do Palmeiras e pode ser agora campeão brasileiro nesse último jogo que vai ter, penúltimo jogo no campeonato, pode ser o último do título, né? O campeão em cima do Ceará. Lembrando que o Felipe Luiz, além desses títulos, ainda tem o título da Copa do Brasil, isso como profissional, né? Técnico profissional, ganhou títulos na base também do Flamengo. Foi campeão da Copa do Brasil no ano passado contra o Atlético Mineiro. Para quem está chegando agora, o Flamengo, para ser campeão na quarta-feira contra o Ceará, só precisa de uma vitória simples, não depende mais de nenhum outro resultado. Mas pode ser campeão com um empate, isso se o Palmeiras não ganhar do Atlético Mineiro, e pode ser campeão até com derrota se o Palmeiras não vencer o Atlético Mineiro. No turno, né, houve um empate em 1-1 entre Flamengo e Ceará, 18ª rodada, dia 3 de agosto, lá no Castelão, em Fortaleza. A escalação a gente só vai conhecer momentos antes do jogo. Ainda tem um treino hoje à tarde no CT Ninho do Urubu, quando o Felipe Luiz deve definir a equipe, né? Ele está esperando que o departamento de fisiologia diga se todo mundo tem condições, ele quer colocar a força máxima em campo, mas sempre o departamento de fisiologia acaba apontando um jogador com estresse, que pode estar próximo de uma lesão, e aí a gente nunca sabe quem é esse jogador que pode ficar, ou esses jogadores de fora. Fica a dúvida se o Léo Ortiz, ele está recuperado da lesão no tornozelo direito. 8 jogos de fora, o último jogo foi na Libertadores da América semifinal, 29 de outubro, foi a última vez que ele jogou lá em Buenos Aires, em Avejaneda, empate de 0-0 contra o Racing. Se ele vai começar jogando ou se o Felipe Luiz vai permanecer com o Danilo, o herói do título, fez o gol da conquista do título da Libertadores na zaga diária. Só vamos saber uma hora antes do jogo. E é isso aí, o Flamengo em busca de mais um título, a torcida não cansa de gritar é campeão, Bruno. Tá certo, e não pode cansar, porque tem outro título que deve chegar nessa quarta-feira. Isso se até o fim do ano, na outra semana, não chegar mais um, hein, Jailson? Já depois pensou? tem Carioca, depois tem Recopa, Aí tem o meme. Supercopa. Aí já vira até dá pra mudar até a música, né?
Qual? Dá. Qual música? Libertadores, Brasileiro e Mundial. Como que ela continua? Deixa Já tem pra a lá, versão. né? Já tem essa versão. Já tem essa versão. Mas a gente aguarda um link do Pedro Henrique Torre pra ouvir. Breiner. E com o Breiler e com o Fábio Luciano pra gente ouvir essa nova versão. Essa tela é bem curiosa, olha só. As cidades com mais títulos seguidos na Libertadores. O Rio tem 4 títulos seguidos, com Flamengo, Flu, Botafogo e Flamengo. A Avejaneda conquistou mesmo com o Independiente lá nos anos 70, mas só com o Independiente. E La Plata também com 3 títulos do Estudiantes. Então, claro que assim, já chama atenção de cara o Rio já ter 4 títulos, igualando a Avejaneda, mas com conquistas diversificadas, né, Jailson? Sim, os 3 times conquistando ali, né? Não é assim, vai, por exemplo, o caso do Independente, que formou uma super equipe, Exatamente. era também um período, isso vale para o Independente e para o Estudiantes, onde os brasileiros também não se importavam mobilizavam. tanto com o E Libertadores. vale citar outra, se eu não estou enganado, nessa época também o campeão já entrava numa semifinal, nas fases finais da Libertadores. Era diferente. Eu O não modelo, lembro. eu não lembro se já era semifinal, tem que até pesquisar para falar certinho, mas eu lembro que o modelo o campeão já entrava na fase mais adiantada da A gente tá competição. falando lembro- do caso do Botafogo, por exemplo, que veio de pré-Libertadores, né? Bem lembrado, mano. Veio de Eu pré-Libertadores. não tenho certeza dessa do Independente, mas dos anos 90 pra cá, os brasileiros, né, até nos anos 90 ali, eles entravam direto no mata-mata, nas oitavas. Já entrava direto em oitavas de final. E aí, assim, o mais impactante é que você tem 3 representantes diferentes vencendo pelo Rio. Isso quer dizer, não é um clube, um momento, uma fase de uma equipe, mas de uma cidade que tem comemorado a Libertadores, Jailson. Já é impactante, né, se a gente for parar para ver a dinastia dos brasileiros na China desde 2019. Isso já tem um impacto grande, aí contando, obviamente, com os títulos do Palmeiras. Mas essa questão da cidade do Rio eu nem tinha me atentado, cara, para falar a verdade. Eu não tinha me atentado a isso. A gente falou muito sobre a ausência ali, né, no Mundial de Clubes do Vasco, né? Verdade. Que era Flamengo, Fluminense e Botafogo. E agora, essa sequência ali na tela em relação aos títulos. E conquistados assim, né? O Flamengo com poderio financeiro, o Textor lá injetando muito dinheiro no Botafogo naquela campanha, e o Fluminense do Diniz, né? Que também ali encantador, com um modelo de jogo bem definido, com Arias, André, enfim, um time muito aguerrido e tecnicamente muito bom também, acabou conquistando ali a América. Eu realmente não tinha me atentado à sequência, né, da cidade do Rio, mas legal, muito legal pro futebol do Rio, porque assim, eu parando para pensar, né, lembro muito da questão, por exemplo, do estadual. Determinado momento, o estadual aqui, né, o estadual de São Paulo, que é muito falado, o estadual mais disputado do Brasil. Também em outros momentos no Campeonato Brasileiro você via muito mais equipes paulistas brigando na parte de cima da tabela e os times do Rio ali um pouco mais para baixo. Questão de organização também, né? Os times de Série B também tinham muitos dos times aqui de São Paulo e os times do Rio também não faziam parte ali da Série B, muito só vindo, né? E aí, pessoal, o que é que vocês acham aí? Vocês acham que agora o Flamengo vai buscar a liderança geral ali de time com mais título da Libertadores? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Da Série A e não time da Série C para a Série B. Então, assim, bem legal ver essa dinastia ali, né, dos times do Rio na principal competição da América. Não fossem os 2 títulos do Palmeiras de 20 e 21, aí seria uma sequência talvez até maior aí dos cariocas, Mário. Sobre isso que o Jailson falou dos estaduais, a Federação Paulista ela é muito melhor organizada do que a carioca, né? Isso sem dúvida, assim. Então, acho que o tratamento que a Federação Paulista dá para os seus clubes é completamente diferente da Federação Carioca. Mas a gente falava que Fluminense e Botafogo foram um acontecimento, assim. Um sopro que não permaneceu como o Flamengo permaneceu. Veio depois uma crise absurda dentro do Fluminense, do Diniz. Inclusive, ele sai da equipe, o Botafogo, que o Textor não entendeu a dinâmica de calendário e desmonta completamente o time na temporada seguinte. O Flamengo é muito melhor organizado já há um tempo, que conseguiu manter a sequência. E foram as 3 equipes, não é, Cícero, que foram competitivas também no Mundial de Clubes. Sim, o Fluminense nem se fala. O Fluminense mais ainda, que foi o melhor brasileiro. Ainda é o 4º melhor time do mundo. Sim. O Fluminense, não é? Ainda é por direito. E o Botafogo foi competitivo e, claro, o Flamengo também. E, além disso, esses títulos, as equipes, a gente via, Cícero, como o time de 22 do Flamengo, ele é diferente do time de 25. Então, já teve uma mudança, até uma reformulação no elenco, não é a mesma equipe que conquistou esse bicampeonato, vamos falar assim, Cícero.
É verdade, Bruno. É difícil hoje no futebol, não só aqui no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil principalmente, você conseguir manter 2, 3 anos depois a mesma formação. Vem aí o futebol mais forte economicamente, mais rico, e tira os seus principais jogadores. O Gerson é um exemplo desse, né? O Gerson acabou saindo do Flamengo. Enfim, é difícil manter. De um ano para o outro ainda se consegue manter, mas 2, 3 anos pelo caminho, dificilmente você consegue manter não só o mesmo time, como o mesmo jogador cai de produção, muitas vezes, a idade vai chegando, né? Agora, queria só dar um detalhe dessa hegemonia do Rio de Janeiro nos últimos 4 anos aí de Libertadores da América. Eu lembro bem, vocês vão de lembrar também, que no final dos anos 90, início dos anos 2000, Vanderlei Luxemburgo, que era técnico muito bem sucedido, Palmeiras principalmente, ele disse que o futebol carioca precisava se estruturar, estava completamente defasado em relação ao futebol paulista. Os CTs, os times não tinham bons CTs e não conseguiam formar grandes equipes, tinham dívidas, que continuam as dívidas, mas melhorou muito financeiramente com a injeção de dinheiro novo que apareceu aí nesses 4 grandes clubes, os 3, no caso o Vasco um pouco mais atrás, né? Então, queria ressaltar isso, que passado aí, sei lá, 20 anos, o futebol do Rio se estruturou bem e hoje compete de igual para igual, até levando essa superioridade, tendo essa superioridade momentânea com o futebol paulista, que sempre foi muito bem estruturado. E a gente está falando desses 3 aqui que devem estar na Libertadores do próximo ano. Pelo menos o Flamengo e o Botafogo, certeza, né? O Fluminense nessa disputa, mas também deve entrar. Enquanto dos maiores de São Paulo, talvez só o Palmeiras. E o Corinthians tentando via a Copa do Brasil, não é, Mari? Sim. E o São Paulo ainda pode ter G8, na né? oitava. No G8. Tem o Mirassol, claro, é verdade, Sim, mas verdade. falando dos maiores clubes de São Paulo, essa é a realidade. Mas o Palmeiras, ele se distanciou muito, né, dos outros aqui de São Paulo. A maneira como o Palmeiras se organizou e os outros estacionaram no tempo, assim, no Rio ainda teve ali, né, principalmente o Botafogo com a SAF tentando se organizar internamente para agora ter ali pelo menos uma saúde financeira mais estável. Aqui em São Paulo, o Palmeiras foi e os outros times estacionaram, assim. Então, a perspectiva de alcançar é muito difícil. Onde é que está o mérito aí do futebol carioca? Porque a gente estava falando que a Federação Carioca e o campeonato talvez não seja tão forte, apesar de ter, claro, os 3 brigando aí, e o Vasco também, mas talvez o campeonato não seja tão organizado quanto o paulista, e financeiramente o paulista também é mais rentável para os clubes. Então, como é que os clubes cariocas, por onde que eles foram para conseguir esse domínio na Libertadores? Cada um de uma forma, né? A gente pode parar para pensar, assim, rapidamente, aí o Cícero pode ajudar a gente aqui na conversa, mas o Flamengo faz recuperação financeira desde 2013. Isso daí foi uma questão lá na época do Bandeira de Melo, toda a recuperação financeira, e aí, tanto que a gente citou ontem, até 2013 o Flamengo tinha chegado na semifinal de Libertadores 2 vezes. E aí agora já é o maior campeão brasileiro da competição. Então, assim, a questão do Flamengo foi a reestruturação financeira, que hoje nada de largada, né, de braçada junto com o Palmeiras na frente de todo mundo. A questão do Botafogo foi a SAF, isso daí é inegável, o investimento que o Textor fez, conseguiu organização, conseguiu ali o aporte, montou um time muito forte. E o acerto no Arthur Jorge. O acerto no Arthur Jorge, ali em março. E ali montou um super time que fez aquela temporada. Para mim, um erro, e eu repito o que eu falei até desde o ano passado sobre o Textor, para mim foi ele ter simplesmente visto apenas o mercado, ali a questão financeira do time do Botafogo, e ter desmontado o time. E ele não tem entendido, por exemplo, a pré-temporada, né? Ele encarou como pré-temporada e ele tinha mais 2 títulos ali para serem disputados, que eram a Recopa e a Supercopa. E na questão do Fluminense, para mim, acho que vai muito na figura também do Mário Bittencourt, de ter segurado alguns dos seus principais jogadores, que, por exemplo, tá, que eu lembro de cabeça, o André já tinha proposta para sair, se eu não estou enganado, do Liverpool. Até tinha um namoro ali para ele sair e teve a conversa também do Mário Bittencourt, do Fernando Diniz, dele: fica aqui que você vai ganhar a Libertadores e você pode sair depois que a gente vencer esse título. Então, assim, eu acho que a organização financeira ali também do Fluminense em segurar alguma das suas principais peças e aí ter o mérito do futebol jogado, né, do time encaixar e ganhar. E aí, pessoal, o que vocês esperam aí do time do Flamengo para a próxima temporada? Quantos jogadores vocês acham que o Flamengo deveria contratar para a próxima temporada? Se vocês acham que deve contratar,
em quais posições vocês acham que o Flamengo está merecendo, né, dar uma melhorada, né? Além daquela lateral lá, né? Não vou falar nomes aqui para não, né? Mas além da lateral, quem vocês acham que o Flamengo deve sim repor ali ou trazer jogadores para brigar por posição? Deixei aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso... Principal competição. Eu tô vendo uma coisa aqui que, enquanto vocês estavam falando, eu tô pensando, né, como é curioso, porque a gente tá colocando na mesma prateleira de grandes, de São Paulo e Rio de Janeiro, esses dois clubes, tá? Então, o Flamengo e o Santos. Até pelo fato do Santos ser um tricampeão, agora ultrapassado pelo Flamengo. Olha só essa diferença, Cícero. A receita que o Santos prevê para esse ano de 2025 é de 423 milhões de reais. 423 milhões de reais. O Flamengo, dependendo aí do Mundial, agora, de clubes, ele vai passar de 1,5 bilhão, vai chegar a bater quase 2. Então, se a gente jogar para cima, a gente está falando de um que em um ano vai pegar 2 bilhões e um 500 milhões. Uhum. Essa diferença já é de 1,5 milhão. Em um ano, em uma temporada. Imagina isso aumentando em 2, 3 temporadas. Olha a diferença que clubes que a gente coloca na mesma prateleira, clubes da mesma grandeza, a diferença que pode existir entre eles. A diferença que o Flamengo vai ter em relação a outros clubes também grandes do Brasil. São clubes já de outras épocas, né? Assim, o Flamengo de hoje, ele vive numa outra época que o Santos já viveu. Assim, é impressionante, é um distanciamento de tempo mesmo. E aí se resulta... Mas em relação ao Santos também, o Santos veio da segunda divisão agora, né? Não, tudo bem, exato. Por Mas isso que eu tô falando assim. É claro que são realidades diferentes. Completamente diferentes. Aí, ó, o você tem Santos aqui, cavou ó, essa realidade. uma expectativa de, no ano que vem, o Santos chegar a 590 milhões. Mas Não, por assim, isso que é é isso, difícil são buscar. realidades diferentes. Porque assim, você vai ver um time ou outro pingando, como a gente viu, Fluminense, Botafogo, e pode acontecer. Mas Flamengo e Palmeiras sempre estarão. Sempre estarão. Pelo menos brigando pelo título. Até com uma comparação do Santos aí com o Palmeiras, o Palmeiras vai passar de 1 bilhão. Sim. Certamente de receitas, aí por conta da venda, não é, Cícero? Então, é um Flamengo que já é forte, mas a gente está vendo que a perspectiva é que financeiramente ele se distancia ainda mais desses outros clubes que a gente chama de que se são, por suas histórias, clubes grandes, mas que administrativamente ficaram para trás. É verdade, Bruno. Primeiro de tudo, essa diferença de injeção de dinheiro que entra no clube faz toda a diferença. Não é à toa que o Flamengo cada vez faz um time mais forte, porque ele tem mais dinheiro para contratar os melhores jogadores. Dificilmente um clube brasileiro trazia jogador da Europa, e hoje o Flamengo está mostrando que pode trazer jogador com mercado ainda na Europa, né? O Fluminense também fez isso em relação ao Thiago Silva. Então o dinheiro faz toda a diferença. Hoje o futebol basicamente é dinheiro em caixa. Você tem dinheiro, você faz um grande time. Você não tem dinheiro, faz um time limitado. Então essa diferença tende a aumentar cada vez mais, o Flamengo ficar cada vez mais forte, e os outros times que não têm esse mesmo orçamento, o Palmeiras talvez seja o único que equipare ali com o Flamengo, os outros vão ficando mais para trás. Os títulos vão rareando mais para os outros e tendo mais abundância para o Flamengo e para o Palmeiras, por isso que eles dominam totalmente o futebol brasileiro nos últimos anos. Eu concordo com o Jailson quando ele diz que cada clube, no caso Flamengo, Fluminense e Botafogo, tem uma peculiaridade diferente. No caso do Flamengo, o Bandeira de Melo realmente fez o Flamengo se estruturar financeiramente para dar uma alavancada aí nas contratações, ter dinheiro em caixa para poder fazer esses timaços que o Flamengo faz. E também as boas contratações. No caso do Botafogo, eu considero, não é nem a SAF, é o John Textor, que tem muito bons olheiros, scoutas, e que trouxe jogadores certos. Ele botou muito dinheiro, injetou muito dinheiro, mas não é só pela SAF. O Vasco também teve um bom dinheiro injetado e a SAF não sabia escolher os jogadores. O Vasco gastou muito e não conseguiu fazer um time. E vários outros times que a gente viu aí que também tiveram SAF e não foram bem, né? Não conseguiram fazer. E o Fluminense, eu atribuo, além da administração do Mário Bittencourt, segurar jogadores importantes, como vocês ressaltaram aí, André, Nino também já podia ter saído antes, mas aí no Fluminense é um destaque diferente, é o Fernando Diniz. Para mim, o Fernando Diniz é fundamental para esse título do Fluminense, com esse mesmo time que o Fluminense tinha. Se fosse outro treinador, não teria sido campeão da Libertadores, porque ele implantou um método de trabalho e um esquema tático e de jogo técnico que outro treinador não conseguiria implantar, e o Fluminense não teria sido campeão, mesmo tendo a mesma formação. Tem muito na conta do Diniz. Agora, não basta só ter dinheiro, né, Mário, mas também saber como administrá-lo, porque nessas contas a gente vai falar de um Corinthians que vai passar de 1 bilhão.
Normalmente passa de 1 bilhão em receitas, mas mesmo assim tem seus problemas financeiros. Muitos problemas. Muitos problemas. E aí, assim, uma hora a conta vai chegar. O Corinthians consegue classificação para a pré-Libertadores essa temporada, não avança, ainda tem Sul-Americana para brigar, não avança, pode conseguir ano que vem também Sul-Americana, e aí se você monta um bom time, você até pode chegar, mas financeiramente uma hora a conta vai chegar. E aí é uma outra conversa, se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil, Mário, se o ano dele também não é melhor que o do Palmeiras. Exato. Com Copa do Brasil e com o Paulista, não é... Fatalmente. Ainda mais por conta do Palmeiras, né? Sim, sim. O vice, né, o título em cima do Palmeiras e a eliminação do rival também no mata-mata da Copa do Brasil. E em relação ao noticiário, né, dos clubes paulistas, por exemplo, pegando o gancho de Corinthians e São Paulo, era o que a gente falava do futebol carioca, por exemplo, há poucos anos atrás, em relação à dívida e tal, que a gente está falando, por exemplo, o São Paulo, que daqui a pouco o Edu Afonso vai falar, né, sobre a exclusiva lá com o Belmonte, e o Corinthians a gente não precisa nem falar, né? E como isso é cíclico, porque assim, esse exemplo que a gente fala do Flamengo hoje é o que a gente falava do São Paulo há 20 anos. Exatamente. Sim. E o que a gente chegou a falar do Inter depois também. Entre 2007 e 2010, Sim. o Inter era o exemplo também de como um clube deveria ser administrado. E hoje a gente está falando de 2 clubes que estão com sérios problemas aí administrativos e também financeiros. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo, que campeão da Libertadores, né? O Flamengo aí, time brasileiro, primeiro time brasileiro a conseguir uma quatro Libertadores, né? Ser tetra, e não é para menos, né? O time do Flamengo é um time avassalador, o time do Flamengo deve-se muito aos últimos anos, né? Do time do Flamengo, aos últimos 5, 6 anos do Flamengo aí, porque depois disso o Flamengo veio conseguindo os Libertadores aí, né? 3 Libertadores praticamente, né? Então, 2 Libertadores. Então, o Flamengo tá aí batalhando, buscando, né? Mas isso aí foi gestão, foi planejamento, foi algo visto lá atrás para no futuro o Flamengo tá assim. Então, o Flamengo, querendo ou não, é espelho, tá? Teve até um tempo desse uma polêmica aí que o presidente do Corinthians falou que a gente tem que se espelhar no Flamengo, tem que fazer igual o Flamengo, e os caras caíram o rodo. E olha como é que tá o Corinthians hoje. Então, tem que se espelhar sim no modelo. E o modelo hoje financeiro é o Flamengo, tanto no Brasil como na América. O modelo financeiro hoje, o modelo de reestrutura, o modelo de alavancagem financeira é o Flamengo. Os outros times não vão querer se espelhar no São Paulo, não vai querer se espelhar no Botafogo, não vai querer se espelhar principalmente no Vasco. Tem que se espelhar em quem? No Flamengo, que há alguns anos atrás estava na berlinda, estava devendo, estava com a dívida quase que impagável, e hoje o Flamengo está aí disputando, né, sendo o top 1 aí da América, né? Bate de frente, os caras estão fazendo aí ranking, e não se assuste, eu não me assusto com isso, batendo de frente ali, né, brigando, né, no campeonato francês, briga para ser segundo ou primeiro, campeonato italiano briga, então campeonatos europeus o Flamengo sim, com esse time do Flamengo, e creio que o Flamengo também vai fazer algumas mudanças, briga fácil na Europa. Então isso não foi de hoje, foi de alguns anos atrás que foram visto isso, e hoje o Flamengo está aí nessa hegemonia. Mas e aí, vocês acham que o Flamengo vai sim buscar essa liderança do topo do ranking como o time com maior número de Libertadores? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!